Não me culpe. A distância entre nós está cada vez maior. Continuar forçando isso não faz o menor sentido. É? Você tá cada vez mais ocupada. Tão ocupada que até tem que dormir na empresa, né? Eu fico o dia todo desenvolvendo a empresa. E você aí sem fazer nada. Só sabe ficar embaixo da ponte na sua barraca, enganando velhinhos. Não me deixe meter a mão nos negócios da empresa. Se eu não montar a barraca, vou ficar mais sem ter o que fazer, né? Sabe o que andam falando por aí? Que você é charlatão. É. Você quer dizer que eu te envergonhei? Fica tranquila. Ninguém mais vai falar isso de você. Eu não quero falar do passado. Tem 1 milhão nesse cartão. Pega isso. Vai fazer um negócio decente. E para com essa sua barraca de mentira. Senão, você vai sempre ser um inútil. Então, pra ela, sou só um inútil. Melissa, minha esposa, assumiu o negócio da família e ficou cada vez mais ocupada. Senhor Pereira, depositei os 80 milhões para a família Pinto. Mais alguma ordem? Mandou muito bem. Tcharam! Feliz aniversário de casamento! Eu tô ocupado hoje à noite, eu não volto. Nesses 3 anos, eu protegi a família Pinto o tempo todo sem parar. Mas a família Pinto... Mãe! O que vocês estão fazendo? Vinícius, ficar com esse altar em casa todo dia dá azar. Mestre! Sem mim, a família Pinto não estaria onde está hoje. Ah, e pega o carro aqui de casa. Homem precisa de carro. Não precisa. Não precisa? Como você vai viver? Com a sua barraca de mentira? A gente já se divorciou. Meus assuntos não são da sua conta, senhora Pinto. Melissa, parabéns. Você finalmente está livre. Oh! Esse aí não é o famoso charlatão mantido de Riviera, o tal do Vinícius? Senhor Pereira, que tal ler sua sorte para ver o seu futuro, hein? Meu futuro não precisa de adivinhação. É absolutamente brilhante. Mas eu posso ler a sorte de graça pra você. Sua testa tá escura. E em 3 dias, haverá desastre sangrento. Você me amaldiçoou? Acredita se quiser. Que confusão, né? O que vocês querem?
O Sr. Silva é alguém que pode amaldiçoar? Eu já te aguentei por muito tempo. Se não fosse a senhora Pinto te protegendo, já teria sido expulso de casa. Agora é um lixo pior que um cachorro. Acha que vamos fazer o quê? Hã? Parem. Deixem ele ir. Tá. Por consideração a você, eu vou deixar passar essa. Da próxima vez que eu te encontrar, não me culpa se não for legal. Vinícius, agradeça logo. Agradecer por quê? Por colocar chifres em mim, é? Você... É isso aí. Eu sempre estive atrás da Melissa. Se você não tivesse aparecido há 3 anos, ela já seria minha mulher. Mas a partir de hoje, seu moleque, você não tem mais nenhuma relação com ela. Então some daqui o mais rápido possível. E não vai mais atrás dela. Desejo felicidades. Vai com Deus, meu querido. Ei, para! Para! Não! Para! Para! Já se divorciou? Ah. Vamos nos casar. Casamento com qualquer um na rua? Aí, moça. Você não tá me confundindo, não é? Claro que não. Rápido. RG e certidão de nascimento. Vocês vão mesmo casar? Ei! No que é que você tá pensando? Você é homem ou não? Ela arrumou um homem e te colocou chifres. Você vai aceitar isso? Melissa, você me vê como lixo. Então eu também posso te descartar como trapo. Esse casamento, eu aceito. Quem é ela? Você não conhece ela? É a terceira filha da família Santos. Estela, a atual CEO do Grupo Santos. Ela é a Estela? Por que puxou Vinícius pra dentro? Pra que você acha? Será que é pra casar? Estela, a mais linda de Riviera. Uma das CEOs das 5 grandes famílias. Como ela ia casar com um cara que eu larguei? Seria possível que o Vinícius enganou ela na barraca? Vocês estão divorciados, pra que se importar com ele? É verdade. O futuro da vida dele não me diz respeito. Aqui, guarde bem. A partir de agora, você é definitivamente o meu marido. Comporte-se direito. E não fique de olho em outras mulheres. Ah. É a mesma herdeira da família Santos. Quem diria que em meia hora eu passaria por um divórcio e um casamento. 2 grandes etapas da vida. Vamos? Eles com certeza ainda estão nos esperando. Vamos. Pois é. Só homem bonito consegue ser mantido mesmo. Então, ex-esposa, seu ex-marido agora é meu marido. Mas lembre-se, depois do divórcio, não venha mais perturbar o meu marido. Vinícius, não é à toa que topou o divórcio tão fácil. Afinal, ela já estava esperando aqui. Ele também já estava esperando por você, né? É diferente. Diferente como? Só você pode fazer o que quiser e eu não posso, é? Senhorita Santos, você foi enganada por esse cara. Ele é um falsário, um enganador que só sabe se aproveitar das pessoas. Eu sei. Você sabe? Mas ele é um inútil completo, é um vagabundo que vive às custas de mulheres. Eu estou disposta.
Mas que grande loucura é essa? Bebê, vamos pra casa. Te faço comida gostosa. Vamos. Sim. Você que dirige. Você pode dirigir o meu carro à vontade. Estela, você vai se arrepender da decisão que tomou hoje. Senhorita Santos, não sei qual é seu objetivo, mas a encenação já acabou, tá? Você sabia que era uma encenação? Até um idiota saberia. Mas mesmo assim, muito obrigado. Espera! Aonde você vai? Pra onde eu vou? Não é da sua conta, né? Claro que é. Você é o meu marido. E é tão gato. E se alguma mulher te seduzir, eu sairia perdendo. Eu preciso voltar lá pra pegar as coisas que eu deixei. Voltar? Na casa da sua ex? Uhum. Tá bom. Então vou com você. Se sua ex-sogra implicar com você, ajuda a esmagá-la na parede com um soco. Deixando seu ex-sogro ficar olhando sem poder fazer nada. Vamos. Senta. Faz um visual maneiro pra ele. O mais chamativo possível. Não sei se a Melissa e aquele inútil se divorciaram mesmo. Mãe, vê se fica tranquila. Dessa vez ela tá falando sério. Ela vai se divorciar. Não é tão certo assim. Aquele lixo insistiu em ser bancado. Sem a nossa família, ele vai viver do quê, afinal? Viver enganando as pessoas? Ele não ousaria. Já avisei o Sr. Silva. Se ele não se divorciar, o Sr. Santos quebra as pernas dele. Isso mesmo. Agora fico tranquila. Quando aquele lixo cair fora da nossa família, peço ao Sr. Santos vir pedir a mão dela. É. A Melissa só combina com alguém como o Sr. Santos, um herdeiro rico. Quem é o Vinícius? Aquele inútil não presta pra nada. Tchê. Mãe, a Melissa se divorciou. Sério? É. Olha a foto da certidão, não é falso. Ótimo. Esse inútil finalmente vai cair fora da nossa família. Senhora, senhor, seu genro voltou. Que genro? Ele já se divorciou da Melissa. Não é mais genro da minha família. Vamos, mãe. Vamos lá ver o que aquele inútil ainda quer aqui. Vamos. Esse é aquele inútil do Vinícius? É ele, né? Mas como ele ficou assim, tão bem vestido? Mãe, você esqueceu? A Melissa disse que daria 1 milhão pra ele no divórcio. E certeza que ele pegou o dinheiro. Você ainda veio fazer o quê? Eu vim buscar as minhas coisas. Você... As suas tralhas estão todas aqui. Mas, se quiser levar, primeiro você vai ter que devolver o 1 milhão. 1 milhão? Peraí, que 1 milhão? Ah, não fica fingindo. A Melissa disse que ia te dar 1 milhão se vocês se divorciassem. Ela prometeu, mas nós não prometemos. Ela disse que daria, mas eu não aceitei. Não aceitou? Acha que eu vou acreditar? Acredite se quiser. Pode perguntar pra ela. Perguntar? Por que eu perguntaria? Se você não pegou 1 milhão, e essa roupa chique aí, hein? De onde que veio? Ah, não vai me dizer que ganhou na loteria. 1 milhão, não é mesmo? Foi uma amiga que me deu. Você acha que eu sou idiota mesmo, né? Que amiga que você tem que eu não conheço, hã? Se tivesse uma amiga assim mesmo,
você ainda ia estar numa barraca enganando os outros? Vinícius, não nos culpe por sermos duros. Você que não se esforça, não é? Olha para nossa Melissa. Agora é CEO do Grupo Pinto. Está prestes a fechar um projeto de centenas de milhões. A diferença entre vocês é enorme demais. Espero que você entenda. Você ao lado dela só atrapalha o desenvolvimento da nossa família. Projeto de centenas de milhões. Se não fosse por mim, não existiria projeto nenhum. Como desejavam? Eu já deixei a família Pinto. E agora eu só vim buscar as minhas coisas. Você, um homem, sustentado por uma mulher, não tem vergonha? E se divorciando da Melissa, ainda pegou 1 milhão dela? Como você tem coragem, hein? Eu já disse que não peguei. Eu não acredito. Se não pegou, de onde veio o dinheiro para comprar roupa tão boa? E ainda fez esse penteado exagerado? Por acaso, está se exibindo para nós? A roupa dele eu comprei. O penteado eu mandei fazer. Algum problema? Mas não sou amiga dele. Sou a atual esposa dele. Você? Quem é você? Me chamo Estela. Esposa atual do Vinícius. É a terceira filha da família Santos? Ah, Vinícius, eu subestimei você, não foi? Mal se divorciou da Melissa e você já arrumou outra esposa? Você não tem nenhum talento, mas sabe muito bem como seduzir mulheres, não é? Cuidado com a sua língua. Se não fosse por você ser a ex-sogra do meu marido, eu te esbofeteava. Você vai me bater? Sua sem vergonha. Pelo jeito, você já estava se envolvendo com Vinícius, hã? Você não ia me bater, hã? Estou aqui. Vem, me bate. Vamos ver se tem coragem. Mãe! Você ousou me bater? César, ela me bateu e você só fica olhando. Mãe, ela é a Estela, mãe. Não me importa se ela é Estela ou é Estrela, tá? Vai, bate nela. Arranha a cara dela. Quero ver se ela ainda tem coragem de seduzir o marido dos outros. Mãe, ela é a terceira filha da família Santos. Ai, não importa quem seja. Opa. Mas me diga, qual família Santos? Qual outra família Santos tem em Riviera? Claro que é a do sul da cidade. Presta atenção. Senhorita Santos, olha só. Como a senhorita se envolveu com um inútil desses? Eu não entendo. Me xingar, eu aguento. Chamar meu marido de inútil, não dá. Senhorita Santos, acho que há um mal-entendido. Ele é um inútil. Um charlatão que só sabe montar barraca e enganar velhos. Viveu às nossas custas por 3 anos. Ele não é nada. Será que não te enganou também, hã? É que vocês não reconhecem ouro em brasa. Pra vocês, ele é um inútil. Pra mim, ele é uma joia rara. Isso... Mas ele pegou 1 milhão da nossa Melissa. Ele não devia devolver? Meu marido disse que não pegou. Então não pegou. Aliás, meu marido realmente precisa de dinheiro? Mãe, se o Vinícius voltar pra buscar as coisas, não dificultem. O 1 milhão que eu dei, ele não aceitou. Você ouviu direito agora? Eu ouvi. Lembrem-se, agora ele é meu marido. Espero que não o perturbem mais. Vamos. Bom dia, senhora Santos. Nunca imaginei que a nossa presidente teria um lado tão meiga.
Não é verdade? Nossa, eu nunca soube que ela tinha um namorado e de repente aparece um com ela. É verdade. Ai, minha nossa! Mas depois de amanhã é o dia do noivado da senhora Santos com o senhor Lima. Isso aí vai acabar dando problema. Como tá a situação? Boa. O fórum de Riviera tá bombando com a notícia de que a senhora anda com um homem e foram ao cartório tirar certidão de casamento. Mas os comentários na internet são ruins. Dizem que ele é o vagabundo que foi expulso da família Pinto. Um charlatão que engana velhos. Bom, ignore. Dê o contrato a ele. Uhum. Finalmente vai revelar o verdadeiro motivo de se casar comigo? Bom, eu preciso que você seja meu marido por 1 ano. E por que eu ajudaria você? Já te ajudei tanto. Eu te dei uma moral absurda na frente da sua ex. E ainda encurralei sua ex-sogra. Você não poderia me ajudar também? Eu posso te ajudar para retribuir. Mas me fala, como que eu vou te ajudar? Mas exigências absurdas eu não vou aceitar, tá bom? Publicamente, deve admitir o casamento com a senhora Santos. Este contrato é confidencial, fica entre nós 3 e ninguém mais pode saber. Sem problemas. Além disso, durante o ano de vigência do contrato, deve ficar ao lado da senhora Santos o tempo todo. Se alguém ameaçar a senhora Santos, o seu dever é protegê-la exatamente como um marido de verdade. Eu protesto! Ela não é minha mulher de verdade. Por que eu teria que protegê-la? E se encontrar algum maluco, eu arrisco minha vida? Poxa, não vou deixar você assinar esse contrato à toa. Durante o contrato, eu te pago 50 mil por mês. Não seja boba. Nenhum maluco arriscaria a vida por 50 mil. Combinado. 100 mil. O que veio fazer? Senhor Pereira, ouvi dizer que o senhor se divorciou. É verdade? Você é bem informado. Foi por isso que veio? Eu tenho uma casa no sul da Riviera. Se o senhor não se importar, pode morar lá. Não precisa. Sr. Nunes, por que está tão feliz com o divórcio do Sr. Pereira? Se ele não tivesse se divorciado, ainda investiria na família Pinto, pela consideração dele. Investir na família Pinto não é bom? A família Pinto? Não me impressiona. Se não fosse pelo Sr. Pereira, eles já teriam falido. Suspenda os investimentos da família Pinto. Sim. Mais uma coisa. Neste ano, tem que morar comigo. Olá, senhora Santos. Olá, olá. Tem que levar meu mestre. Sem problema. Ele não pode morar numa caixa. Pode ficar tranquilo. E mais? O que mais? Por enquanto eu não pensei. Te conto depois.
Também tenho que dormir junto? Sonha. Se não fizer o papel completo, ninguém acredita. Você tá em cima da minha mão! Fica quieto. Aguenta. Senhora Santos, fazer isso assim não é arriscado demais? O que foi? A senhora arrumou um homem qualquer para se casar. Se isso vazar, eu tenho medo que... Ele não é qualquer um. Há 3 anos. Ele me salvou. Nossa, o que houve aí? Alguém chama uma ambulância! A mulher foi atropelada! A mulher foi atropelada. Será que tá tudo bem? Alguém chama uma ambulância, rápido! Chamei uma ambulância. Já passou. Não tenha medo. Eu vou te levar para o hospital agora. Ei, acorda! Senhorita, encontramos ele. E ele? Mas ele já é casado. Mas agora o Grupo Santos precisa do investimento e cooperação da família Lima. Amanhã é o noivado entre você e o Sr. Lima. A cidade toda sabe. Se a família Lima descobrir isso, quais serão as consequências? Eu esperei tanto pelo divórcio dele. Não posso me importar com isso agora. Esses anos, a família Santos só tem decaído. Se continuar assim, ela será expulsa das 5 grandes famílias. Ah, mas e agora, hein? Após a aliança com a família Lima, eles com certeza vão apoiar a família Santos com força. A família Santos vai recuperar o seu esplendor, hein? Mas vocês sabiam que aquele inútil do Vinícius parece que foi expulso pela família Pinto? Isso era só questão de tempo. Mas uns dias atrás, o Vinícius foi arrastado pela Estela. Hã? Tem foto como prova. Essa foto é editada, né? Impossível. Silêncio, por favor. Bruno, você aceita essa mulher como sua esposa, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, para amar e cuidar, até que a morte os separe? Eu aceito. Estela, você aceita este homem como seu marido, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, para amar e cuidar, até que a morte os separe? Eu... Eu não aceito. Stella, o que você disse? Já deixei bem claro, eu não aceito. Por quê? Ele é o meu homem. O que tá acontecendo? Acabou. Isso vai arrastar a família Santos para abismo de novo. Impossível. Estela, isso é loucura. Querida, vamos pra casa. Para. Quem é você? Me chamo Vinícius. E eu vim buscá-la. Você sabe onde está ou com quem está falando? E o que eu tenho a ver?
Estela! Você... O que você está fazendo? Vovô, desculpe, mas já disse que não casaria com o Bruno. Meu casamento, sou eu quem decido. Já nos casamos no papel. Ele, Vinícius, é meu marido. Estela, você está doida? Ah, eu já sei. Esse Vinícius era genro da família Pinto. Parece que já se divorciou. O famoso vagabundo de Riviera. O que a senhorita Santos pensou? Um homem tão excelente como o Sr. Lima ela não quer. Mas escolhe um lixo que já foi casado. Stella, você manda bem, hein? Ousa roubar minha mulher? Quer perder a sua vida? Guardas! Bruno, o que quer fazer? O quê? Se não acabar com ele hoje, cadê a honra da família Lima? Cadê a minha honra de homem? Ousa arruinar o evento da família Lima? Parece que não tem noção do perigo. Não só a família Lima, mas a família Xavier não vai perdoar você. A família Xavier não é nada. E com que direito e ousadia você se exalta na minha frente? Moleque, arrogante. Como ousa falar assim comigo? Olha só, quem ofende a família Lima em Riviera não tem onde se esconder. Então quer dizer que a Riviera inteira pertence à família Lima? Ajoelhe-se agora mesmo e peça desculpas ao Sr. Lima e sua família. Talvez ainda consiga salvar sua pele. Me fazer ajoelhar? Você não tem essa moral. Você... E se somar a minha família Pacheco? Não dão conta. E a minha família Rossi? E a minha família Martins? E minha família Gomes? E vocês acham que tem moral suficiente? Já que você não respeita ninguém, a minha família Silva deve bastar, né? Bastar o quê? Sua família Silva também quer ser cachorro da família Lima? Você realmente quer morrer, né? Tá bom, eu vou te atender. Quebrem as pernas dele. Vamos ver se assim ele se ajoelha. O que vocês querem? Estela, quer destruir a família Santos de vez? Você ainda o protege? Ele é meu marido. Não permito que toquem nele. O que estão fazendo? Parem! Parem! Quem é esse cara? Como ele ousa se meter nos assuntos da família Lima? Não conheço. Mas, olhando como ele se veste, provavelmente não é ninguém importante. Quem é você? Sabe onde está? Como ousa invadir assim? É ele. Tem alguém desmaiado ali. Nossa, o que será que aconteceu? Dá licença. Dá licença. Senhor. Senhor. Agulhas? Senhor, você acordou. Moço, obrigado por me salvar. Como se chama? Me chamo Vinícius. Vaza daqui. Aqui não é o seu lugar. Esse lugar é um covil de monstros, é? Por que é que eu não posso vir? Sugiro que vá embora e não se meta em encrenca. Me meter em encrenca? Chega de conversa. Se não for embora, não me culpe por ser rude.
Eu ouvi dizer que hoje é o noivado da família Lima. Eu vim especialmente parabenizar. Será que é assim que a família Lima trata seus convidados? Eu sou o Sandro. Perdoe a minha vista fraca, mas não sei quem é o senhor. Mas o banquete de hoje, eu acho que não vai rolar. Pode ir embora. Ah, então veio para comer de graça, é? Vaza logo daqui. Não atrapalhe os assuntos da família Lima. E quem você pensa que é? Para falar comigo desse jeito. Você... Tá bom, vou te contar então. Eu sou o patriarca da família Xavier, Vitor. Vitor, não é? Em meia hora, cancelem todas as parcerias com a família Vitor de Riviera. Em meia hora, cancelem todas as parcerias com a família Vitor de Riviera. Quem você pensa que é? Hein? Falir a família Xavier em meia hora? Uau, que ridículo. Esse velho só veio fazer palhaçada. Tanta arrogância. Aí, cuidado pra não se engasgar. Senhor Lima, eu sugiro que pare por aqui. Eu acabei de ver que a senhorita Santos segurava a certidão de casamento, o que significa que eles são casados legalmente. E quem você é? Como ousou falar assim? Eu estou te dando uma chance. Piada. A família Lima não precisa de chance de ninguém. Senhor Xavier, volte logo. A nossa família está em crise. O quê? Como assim? Não vai falir mesmo, né? Isso é um absurdo. Não deu nem 20 minutos. Você? Quem é você? Alexandre. Poxa, é o patriarca da família Monteiro, que manda no país todo? Por que ele veio? Quando a família Monteiro age, ninguém compete. Dizem que ofender a família dele é cavar a própria cova. Senhor Lima, agora pode deixá-los ir, não é? Já que o senhor deu a palavra, eu naturalmente obedeço. Então esse assunto termina aqui. Que senhor Monteiro nada. Por que fica dando ordens aqui? Cala a boca! Esse assunto termina aqui. Volte para casa. Agora mesmo. Mas a nossa família é maior de Riviera? Por que teve um velho do interior? Se falar mais besteira, quebro suas pernas. Mas... Fabrício, a humilhação de hoje, minha família Lima não esquece. De hoje em diante, minha família e a sua não vão coexistir. Todos os investimentos na sua família serão retirados. A minha família Pacheco está junto com a família Lima. Minha família Gomes cancela toda a cooperação com a família Santos. E a minha família Rossi também. Espere e verá. Você... Pai! Rápido, segura seu vovô! Acabou. Agora a gente se ferrou. Que pecado eu cometi? Como isso foi acontecer? Onde eu vou esconder a minha cara? Estela, vem aqui e se ajoelha. Você sabe o que você fez? Todo mundo sabia do seu noivado com o Bruno. E agora, você causa esse escândalo. Você não acha que deve dar explicações? Estela, rápido. Vem se ajoelhar para seu avô e pede desculpas. O que aconteceu, aconteceu. Não tem volta. Se pedir desculpas não resolver nada, então me diz, que outro jeito pode resolver? Eu sempre disse que você é arrogante e teimosa. Não serve para ser CEO do Grupo Santos. Agora, viram que eu estava certo? Sei que muitos aqui não aceitam minha posição. Hoje ofendi a família Lima.
E vocês agora acham que não devo mais ficar nesse cargo? Hoje você humilhou a família Lima feio. Se continuar como CEO do Grupo Santos, a família Lima terá mais motivos para atacar nossa família. Na minha opinião, Stella não serve para ser CEO do Grupo Santos. Ora, você... Vovô, pessoal, todos já viram. Vinícius é o meu marido. Já nos casamos no papel. Quando a família me forçou a casar com o Bruno, eu disse que não queria de jeito nenhum. Meu casamento, eu decido. Bruno é um mulherengo, não é um bom parceiro. Além disso, pela ambição da família Lima, mesmo se nos alinhassem, vocês acham que a família Lima ia ajudar a nossa de verdade? Sem o apoio da família Lima, nossa cadeia de fundos vai ter muitos problemas. Agora enfrentamos um rombo nas finanças e hostilidade de outras famílias. Nessa hora, a família Lima com certeza vai atacar a nossa família. Stella, você acha mesmo que ainda tem direito de ser CEO? Ser CEO ou não, pra mim realmente tanto faz. De qualquer modo, muitos não me aceitam nessa posição. Me diga, o que você vê nele? Ele é o genro descartado da família Pinto, famoso por ser preguiçoso. Pra vocês, ele não presta pra nada. Mas pra mim, ele é um tesouro, uma ação promissora. E já somos casados legalmente. Não importa como ele seja, eu aceito. O genro que a família Pinto rejeitou, você trata como um tesouro. Mal jogaram ele fora e você foi catar. Não acha que isso é uma piada? Quem quiser rir, que ria. Cada um sabe onde o calo aperta. Não ligo para o que os outros pensam. A essa altura, você não serve mais para ser CEO do grupo. A partir de hoje, deixe o cargo da presidência e sai da empresa por enquanto. Aproveite para descansar. Tá. Eu deixo. Espera aí. Tem algo a dizer? Acha que não prejudicou nossa família o suficiente? Mesmo que vocês tenham se casado, nós não vamos reconhecer que você é genro da nossa família. Se tiver juízo, vai logo resolver a papelada do divórcio. Você e a Stella, se divorciem agora! Divorciar ou não, não é vocês que decidem. Depende somente da Stella. Quem sabe que poção mágica você deu pra ela, enganando-a pra se casar? Vocês estão todos errados. Não fui enganada por ele. Fui eu que forcei ele a se casar comigo. Você realmente teima no erro. Todos vocês já não acham vergonhoso bastante? Espera. Eu tenho uma coisa pra dizer. O quê? O que mais tem pra dizer? Deixe-o falar. Se a Stella conseguir 500 milhões em investimento para resolver a crise do Grupo Santos, então ela poderia voltar ao cargo de CEO? O quê? Você sabe o que está falando? Se ela conseguisse investimento e ajudasse o Grupo Santos a resolver a crise, teria chegado a isso? Ou será que você tem esse talento? O que você quer? Eu realmente não tenho. Mas a Stella pode ter. E se ela fosse incapaz, vocês não teriam colocado ela como CEO, não é? Forçá-la a se casar com o Bruno não foi justamente para resolver a crise do Grupo Santos, né? Mas se o problema puder ser resolvido sem ela se casar com o Bruno, e ainda elevar o Grupo Santos a outro nível, não seria melhor para todos? Você fala bonito, mas acha mesmo que ela consegue? Sem tentar? Como dá para saber? Vocês não disseram que o capital da família Santos só dura mais 15 dias? Então tá, vamos usar esse tempo como prazo. Se a Stella conseguir os 500 milhões e resolver o problema do Grupo Santos, por acaso o cargo de CEO poderá ser devolvido a ela? Acha que ser CEO do grupo é brincadeira de criança? Que troca quando quer e devolve quando bem entende? Senhor, sempre existe uma possibilidade. Não é? Tá bom, eu prometo. Se Stella realmente for como você diz, conseguindo investimento e resolvendo a crise, não só restauro sua posição, mas o casamento de vocês. Também não vou mais me opor à sua relação. Ei, pai, isso... Parem com isso. Está decidido. No entanto, se ela não conseguir, eu sinto muito. Além dela não voltar a ser CEO, todas as ações da sua família também irão ser retomadas. Isso é nos expulsar da família. Filha, onde você vai arranjar 500 milhões de fundos?
Fique tranquilo. Eu vou conseguir. Agora me escutem. A partir de hoje, o CEO interino será o Bento. Pai, me espera. Obrigado, vovô. Stella, eu te aviso. Se não conseguir, lembre-se. Foi esse homem que escolheu que te meteu numa fria. Isso foi minha própria escolha. Eu não me arrependo disso. E também não culpo ninguém. Ainda pensando nos fundos? Uhum. Mais um dia se passou. Tentei ligar pra todos, mas... com a situação da família Santos, ou desligam, ou recusam. Mas ué, ainda tem 10 dias. Pra que tanta pressa? Eu ouvi dizer que daqui a uma semana a Câmara do Comércio Sol vem fazer eventos de captação. Na ocasião, uma empresa será acolhida. Se em uma semana a gente ainda não tiver um jeito, podemos tentá-la. Como é que você sabe? Eu ouvi por acaso, sabe? Não vai me dizer não. Conhece a Câmara Sol? Claro que conheço. Mas o padrão deles é altíssimo. Nem tenho o convite. Não consigo entrar no evento. Que qualificação tenho pra competir? Pois é. Senhora Santos, me pediram pra entregar um convite pra você. Sei que é um convite. Precisa ficar tão emocionada. O quê? Isso é o convite da Câmara de Comércio Sol. Me convidaram para o evento de captação. Hã? A Câmara do Comércio Sol mandou convite até aqui? Isso mostra... E eles levam o Grupo Santos. Ah, não. Eles levam a senhora muito a sério. Temos que nos preparar bem. Precisamos garantir que eles invistam na gente. Nossa, senhor Silva, isso é mesmo o convite da Câmara de Comércio Sol? Meu pai pediu um convite ao Sr. Nunes da Câmara de Comércio Sol e conseguiu. Então quer dizer que a minha família tem a chance de participar também? Claro, né? Meu pai falou com o Sr. Nunes e recomendou muito a família Pinto. E o Sr. Nunes prometeu pessoalmente que neste evento a família Pinto vai receber pelo menos um projeto de 100 milhões. Nossa, 100 milhões. 100 milhões? Puxa, esses dias estava com a cabeça fora do lugar, preocupada que algo desse muito errado com o investimento. Agora tudo bem. Com o Sr. Silva, nossa família Pinto vai voando alto. É mesmo. Dias atrás, investidores do Grupo Pinto retiraram fundos. A Melissa, por causa disso, ficou doida de preocupação. Agora, com o convite, o problema tá resolvido. Tranquilo? Daqui pra frente, a família Pinto só vai melhorar, hein? Esse é o Sr. Silva mesmo. Bem diferente daquele lixo que é o Vinícius. Ele não faz nada, só vive às nossas custas. Ai, cruz credo, pra que mencionar aquele lixo? Isso dá azar. Além do mais, ele já caiu fora da nossa família. Melissa, trate bem o Sr. Silva. Olha só. Ele é o genro ideal para nossa família. Vinícius, não me culpe. Não somos do mesmo mundo. Meu nível logo estará além da sua imaginação. E Stella, farei todos verem que eu, Melissa, sou a verdadeira filha do céu. Stella veio? Ela não sabe da situação da família Santos em Riviera? É mesmo. Ofender a família Lima fez quase todas as suas riquezas e empresas de Riviera cortarem laços com a família Santos. Ela ainda ousa aparecer aqui? Não está se humilhando? Ninguém imaginava. A Flor de Riviera, noiva do Sr. Lima, no dia do casamento, fugiu com outro homem. E pra piorar, o cara é um lixo. A família Santos agora é um pária. E ainda vem aqui? A senhorita Lima chegou.
Senhorita Lima, é uma honra finalmente te conhecer. Sai da frente. Senhorita Lima... Senhorita Lima vive no exterior, né? É normal não conhecê-la. Ela é a herdeira da família Santos. Estela. A família Santos humilhou a família Lima. O espetáculo tá prestes a começar. Olá, Sr. Pereira. Tome um chá. Tá. Sr. Pereira, deixe-me apresentar. Essa é a minha mulher, Juliana. Olá, Sr. Pereira. Pedro se casou 5 vezes, mas nunca teve filhos. Dizem que, sem herdeiros, a Câmara de Comércio Sol devia trocar de presidente. Mas o Pedro, ele não iria aceitar de jeito nenhum. Não pagou! Já que você se acha vidente, adivinhe, quantos filhos eu terei nessa vida? Três. E todos serão bem-sucedidos. Não passa de um charlatão. Quebrem tudo. Espera! Você já teve 5 casamentos, não é? A atual esposa tem um pouco mais de 30 anos. E também está com você há 7 anos. E nenhum sinal de gravidez? Minha vida pessoal é conhecida por todos em Riviera. O que há de especial no que está me dizendo? Aos 18 anos, ficou com uma garota. E deixou ela grávida. Depois o caso veio à tona. A garota foi castigada pelos pais. E de vergonha e raiva pulou no rio. Isso é verdade? Você me investigou? Onde eu investigaria? Tá bom. Então me diz, se devo ter 3 filhos, por que então a minha querida esposa ainda não engravidou? Porque aos 22 anos, aquela região foi ferida. Só levei uma pancada. Mas eu não me machuquei. Exatamente. Para recuperar a fertilidade, preciso aplicar algumas agulhas. E receitar um remédio. Tome por 15 dias. Confie em mim. Comigo aqui, o bebê com certeza vai se segurar. Senhor Pereira, graças à sua receita, minha esposa engravidou. Pensava em arrumar um tempo para ir agradecê-lo direito. Não imaginei que viria pessoalmente. É uma honra para a Câmara do Comércio Sol. Eu vim hoje, primeiro para ver a senhora Nunes. E segundo, para agradecer o convite enviado a Estela. Senhor Pereira, não precisa. Você é o benfeitor da minha família. Eu farei qualquer coisa que o senhor pedir. Mas hoje eu tenho o mesmo assunto para incomodar o senhor. Não sei se você estaria disposto a me fazer um favor. Pode falar. A família Santos precisa com urgência de 500 milhões. E talvez você poderia me ajudar no evento de captação? Sem problema. Originalmente o investimento da Câmara de Comércio Sol seria de 300 milhões. Já que você pediu, vou aumentar para 500 milhões. Então, obrigado. Depois, irei prescrever um remédio para gravidez. Tome um ciclo primeiro. E em um mês, irei prescrever outro. Assim, a criança irá nascer com segurança. Que maravilha! Muito obrigado, Sr. Pereira. Se não tiver mais nada, vou acompanhar minha esposa. Sr. Pereira, a família Pinto, A família Pinto não tem mais relação comigo. Você que sabe o que fazer. Sr. Pereira, eu te levo. Ei, Estela, você tem um gosto bem refinado. E até o Bruno você desprezou. A família Lima é muito elevada para mim. Não tô à altura. Pelo menos você sabe o seu lugar.
Sabe o que eu ouvi? Que você se interessou por um vagabundo. E ele acabou de ser expulso pela ex-mulher dele. E você, apavorada, já correu pra se casar com ele. Isso é verdade? E o que tem a ver com isso? Com quem você tá falando, hein? A senhorita Lima tá falando. Como é que você ousa interromper ela? Hã? Quem é tão prepotente? Tira até o direito de falar dos outros, é? E quem é você? Vinícius. Senhorita Lima, ele é o vagabundo que você mencionou. Mas, olha só, vou adicionar mais uma coisa. Ele, na verdade, é só um charlatão que fica enganando todos os velhinhos. Ah, entendi. Então você é aquele que, no casamento do Bruno, roubou a noiva dele? Aí, deixa eu corrigir. Antes do noivado da Estela, nós dois já tínhamos nos casado. Então, não foi um roubo. Eu fui buscar minha esposa. As famílias Lima e Santos já tinham um noivado. E você acabou se metendo no meio. Estela, minha querida, foi por um cara desses que você traiu o Bruno e toda a minha família? Eu já tinha recusado uma vez a aliança entre nossas famílias. Foram nossos pais que forçaram a barra. Mas eu não quis virar uma vítima da família. Tenho o direito de escolher o meu próprio futuro. Ou isso por acaso tá errado? Olha, se fosse outra pessoa, até poderia. Mas é a minha família Lima. Então a família Lima pode ser tirânica e também forçar os outros? Eu sei que todos aqui sabem que quem ofender a família Lima não vai se dar bem. Eu acho que a crise que a sua família está enfrentando não é tão pequena, né? Se você não estivesse com dificuldades, por acaso a Estela estaria aqui? É mesmo? Eles ainda fantasiam em conseguir o investimento da Câmara de Comércio Sol? Isso é pura ilusão. E aí, quer conseguir o investimento deles? Com a Lívia aqui, consegui o investimento hoje. É basicamente impossível. Como assim? Não pode. Olha só, desde que você roubou a noiva no hotel, em toda a Riviera, quem ousaria fazer negócios com a família Santos? É que vocês não têm visão. Aposto que, em 3 anos, a família Santos estará no topo da Riviera. Nossa, eu não esperava que sob essa aparência bonita houvesse uma cabeça doida. Tá. Vinícius, antes de você chegar no topo de Riviera, você quer fazer uma aposta comigo? Que sorte que eu insisti no divórcio. Senão, quem faria papel de boba seria eu. Que ótimo. Se a Câmara de Comércio Sol investir em mim, você me dá 5 milhões. Você tem tanta certeza que a família Santos vai conseguir o investimento? Sim. Só não conseguirá, como será 500 milhões? Você tem coragem, hein? 500 milhões? Você não sabe que o investimento total deles hoje é de apenas 300 milhões? E mesmo se a família Santos conseguir o projeto, no máximo serão 240 milhões. Senhor Silva, já que é assim, que tal você não aumentar a aposta? Aumentar a aposta? Ele ficou maluco. Será que até agora não entendeu a situação e ainda ousa aumentar a aposta? Acabou. Minha família nunca mais vai se reerguer. É mesmo. Topa ou não topa? Tá. Quanto mais você quer? 10 milhões. Mais 10 milhões? E você tem essa grana? Minha mulher está aqui, não é? Esse cara tá me achando com cara de banco que posso sacar a qualquer hora. 10 milhões. Terei que vender a minha casa. Já que não tenho volta, vou enlouquecer com o Vinícius. Certo? Se meu marido perder, eu assumo. Aí, como eu vou perder? Eu espero ganhar dinheiro para o leite do bebê. Ai. O leite do bebê? Em poucos dias e já tá grávida? Ou será que já estavam juntos às minhas costas? Tá, eu aposto. Tá, eu aposto.
Mas se por acaso vocês não tiverem a grana, vão ter que pagar com a pessoa. Eu também aposto. 10 milhões. Você é tão capaz, né? Hoje eu vou acabar com a sua cara. Ótimo. Você tá dentro. Também aposto 100 mil. E aí, vai aceitar ou não vai? Deixa. De grão em grão, a galinha enche o papo. Tá bom. Como você é meu ex-cunhado, te deixo apostar. Vinícius, você tem tanto dinheiro? Se não tiver, não fica aí apostando. Pode ficar tranquila, ex-esposa. Meu marido não precisa da sua preocupação. Mesmo se ele perder, venderei o carro e a casa para conseguir pagar. Pode ficar tranquila, ex-esposa. Meu marido não precisa da sua preocupação. Mesmo se ele perder, venderei o carro e a casa para conseguir pagar. Eu acho que eu vou apostar. Eu tô achando que eu vou apostar. Aposto 1 milhão. Eu. 500 mil. Eu também, 500 mil. Eu também. Ei, Jéssica, pega o celular e anota logo. É difícil ganhar dinheiro para o leite do bebê. Conta com eles, não esqueça de ninguém. Ai, caramba! São quase 50 milhões. Vou ficar rico! Olá, o que estão conversando? Tão animados? O Sr. Nunes chegou. Olá, Sr. Nunes. A senhorita Lima voltou? Parece que o evento de captação de hoje atraiu uma fênix dourada, hã? Sentem-se, sentem. Senhora Santos, são mais de 40 milhões. Mesmo vendendo a casa, não dá pra pagar. Ele tá brincando e vai te meter numa fria. Como você pode deixá-lo, hein? Já chega. Pô, fica tranquila. Não vou prejudicar ela. Assim, calcule bem essa conta. Foi difícil ganhar grana e não esqueça de nada, hein? Ai! Ai! Aí, não se esqueça de nada. Foi difícil ganhar essa grana. Ai! Ai! Bebê, por que sempre belisca no mesmo lugar? Ai. Pessoal, o evento de captação anual da Câmara de Comércio Sol começa agora. Primeiro, em nome de todos os acionistas da Câmara, dou as boas-vindas a todos. Peço desculpas por qualquer descortesia. Este evento, como nos anos anteriores, começará com a apresentação das empresas que necessitam de fundos. Em seguida, a Câmara avaliará com base na situação real para se decidir. Qual empresa gostaria de se apresentar primeiro? Que pressa? Deixa eles falarem primeiro. O que é seu tá guardado. Senhor Nunes, sou Luiz Araújo, CEO do Grupo Farmacêutico Luz. Já que todos são modestos, vou começar para inspirar os outros. Ótimo. Fale, senhor Araújo. Desde a fundação, o Grupo Farmacêutico Luz evoluiu de uma pequena oficina para o maior grupo farmacêutico de Riviera. A empresa planeja expandir para atender a crescente demanda do mercado. Esperamos que a Câmara feche uma parceria conosco e também invista em nosso grupo. É isso. Muito obrigado. Agora, quem é o próximo a apresentar? Senhor Nunes. Eu sou Melissa, CEO do Grupo Pinto. Agora, em nome do Grupo Pinto, eu faço a minha apresentação. Nosso grupo adota o padrão das líderes do setor como referência. E com os mais altos padrões, servimos a sociedade, o público e a indústria. Obrigada a todos. Nós investigamos o desenvolvimento do Grupo Pinto e realmente tem um forte crescimento. Pelo tom do Sr. Nunes, o investimento de hoje deve estar garantido. Melissa, parece que tá tudo certo. Com esse investimento, certeza que o Grupo Pinto vai voar alto. Pode se acalmar? O Sr. Nunes não aprovou, nada é certo. Mas o que pode dar errado? Com o Sr. Silva, sei que o investimento é garantido. Quero me apresentar. Fale.
Vou usar a tecnologia mais avançada. Terminei. Mais alguém a se pronunciar? Se perder esta chance, tem que esperar até o ano que vem. Senhor Nunes, eu sou a Lívia e gostaria de me apresentar. O que essa moça está perturbando? Senhorita Lima, você representa a família Lima? Não, represento a mim mesma. Então, vamos ouvir. Qual é a sua ideia? Acabou. A Lívia com certeza veio atrás da gente. Como CEO, você precisa de firmeza. Nada certo até o último momento. Quem sabe qual vai ser o resultado? Quem sabe o resultado? Acha que podemos tirar o investimento das mãos da Lívia? Não sei se isso é certo. Você é mesmo otimista. Ela é a principal herdeira da família Lima. Você precisa entender. O Sr. Nunes e o pai da Lívia são amigos íntimos. Você acha que ele arriscaria ofender a família Lima para investir em nós? E você ainda ousou fazer uma aposta com eles? São quase 50 milhões. Você meteu a senhora Santos numa fria. O Sr. Nunes, ele ainda não decidiu. Deixa. Culpá-lo não adianta. Mas pelo visto, de qualquer forma, não temos como ganhar. Já quer ir embora? Já quer ir embora? Não se esqueça do combinado que eu fiz com eles e que você garantiu. Se quiser ir, acha que eles vão deixar você sair fácil assim, né? Senhor Nunes, senhor, eu já tive uma empresa de cosméticos na Irânia. E em apenas um ano, senhor, eu expandi esse negócio para valer 8 milhões de euros. E agora que eu voltei para Riviera, eu vou começar de novo, senhor. Eu vou abrir uma empresa de cosméticos que integre pesquisa, produções de vendas. Se o senhor Nunes confia na minha capacidade, por favor, invista 80 milhões na minha nova empresa. Para garantir o nascimento do meu filho, não posso ofender o Sr. Pereira. Mas assim, certamente ofenderei a família Lima. Senhorita Lima, qual é o nome da sua empresa? Bom, ainda não foi formalizada, então eu não decidi o nome. Ah. Ou seja, a senhorita Lima quer ganhar algo do nada? Permita-me perguntar. Esse modelo de negócio foi aprendido no exterior? O que você quis dizer, hein? É difícil entender. É literalmente o que significa. Você sabe o que é operação comercial? Não sei não. Mas eu sei que o investimento da Câmara deve ser aplicado em algo concreto. Sua empresa ainda nem existe. E se... falo só por hipótese. Você for uma impostora. Nesse caso, a Câmara não iria perder tudo até as cuecas? O quê? Mas o que tá falando? Senta logo. Eu tô falando a verdade. Que medo, hein? Que loucura. Você não vai parar até arruinar a senhorita Santos, não é? Moleque, você tá maluco? Tá dizendo que a senhorita Lima é uma impostora? O quê? O osso que minha ex-esposa te deu não é grande o suficiente? Tá procurando um novo dono? Você tá querendo morrer? Não entendeu onde você tá? Como ousa falar assim? Chega, sem discussões, por favor. É sua vez de apresentar. Ela ainda precisa apresentar? Já desistiu? Não parece com você, senhorita Santos. Senhor Nunes, parece que só as nossas empresas precisam de fundos. Pode decidir logo, senhor. Por que a Estela não se levanta? Assim, como vou investir nela? Deu piripaque? Se ninguém mais for se apresentar, então eu terei que me decidir. Ainda tem eu. Eu, Estela. Em nome do Grupo Santos. Eu, Estela. Em nome do Grupo Santos. Por favor, senhora Santos,
Já que prometi ao Sr. Pereira, devo cumprir minha palavra. Senhor Nunes, a família Santos não precisa se apresentar? Todos têm a chance de se apresentar. Se a senhora Santos quer, é claro que eu vou permitir. Senhor Nunes, talvez o senhor não saiba bem a situação da família Santos. Eles estão enfrentando uma crise sem precedentes. Tem problemas financeiros. E ela quebrou o noivado, traindo a sua confiança. Uma família assim merece mesmo seu investimento? A Estela não é mais CEO do Grupo Santos. Por favor, eu gostaria de saber qual qualificação ela tem para representar o Grupo Santos. Vocês também não querem saber? Exato. É isso mesmo. Exatamente. Eu concordo. Isso. O Sr. Silva tem razão. A Câmara de Comércio Sol geralmente só investe apenas em empresas excelentes. E o Grupo Santos é uma empresa prestes a quebrar. Como a Câmara de Comércio Sol ia assumir um risco assim? Hã? Eu também acho que o Sr. Silva tem razão. Sr. Nunes, investimento requer cautela. Vocês não vão conseguir o investimento deles. Eu vou fazer com que nem tenham chance de se apresentar. Senhor Nunes, a empresa da senhorita Lima nem foi fundada e ela pôde se apresentar. Meu Grupo Santos está em Riviera há décadas. Como membro do grupo, não posso me apresentar. Senhora Santos, pode prosseguir. O Grupo Santos enfrenta uma crise nesse momento. Isso é porque sofremos pressão conjunta de famílias lideradas pela família Lima. Porém, minha família está estabelecida em Riviera há décadas, com 3 gerações de esforço. Não vamos quebrar assim. Agora, a empresa farmacêutica do Grupo Santos está disposta a oferecer 20% das ações para captar 500 milhões. Se o senhor Nunes confiar em nós e investir, tenho certeza que com o nosso esforço conjunto, vamos superar a crise e alcançar o sucesso. Ô, Estela, você ficou maluca, é? Hã? A empresa farmacêutica do Grupo Santos tem um investimento de quanto, hein? Menos de 1,6 bilhões. Você quer 20% das ações para captar 500 milhões? É mesmo? Acha mesmo que o Grupo Santos é uma joia rara? Capaz de, no final, jogar 500 milhões e não fazer nenhum barulhinho? O Sr. Santos não é nenhum bobo. Como ele tomaria tal decisão assim? Hã? Vou investir esses 500 milhões no Grupo Santos. Dizer isso é me chamar de idiota. Senhorita Santos, você não entendeu a situação. Dessa vez, o investimento total da Sol é de apenas 300 milhões. E você quer captar 500 milhões. Acha mesmo isso possível? Certo. Acho que ela só veio fazer palhaçada. Vinícius, eu acho que é melhor você pensar em nos pagar. Apostei 500 mil. Não pode faltar nenhum centavo. Devia ter apostado 1 milhão. Perdi uma chance à toa. Eu não entendo o que a Estela pensou. Desistiu do Sr. Lima para escolher esse idiota? Dessa vez, foi muito enganada. Melissa, se tivesse me emprestado 1 milhão, eu já teria comprado um Porsche. Parece que ganhar 10 milhões vai ser muito fácil. Nada certo até o último momento. Não se esqueçam quanto vocês me devem na hora de pagar. Ainda sonhando acordado? Dessa vez, vou ver como ele chora. Silêncio. Recesso de meia hora. Preciso fazer uma videoconferência com todos os acionistas para decidir o investimento final. Vinícius, você é mesmo muito teimoso, né? Por acaso, tá acreditando em milagre ainda? Daqui meia hora. Vamos ver quem vai chorar. Você é muito teimoso. Ainda sonha que a família Santos vai conseguir um investimento de verdade. Olha a situação. Claro. Esse investimento será da minha esposa. Vinícius, eu pensava que você só vivia à toa, mas não sabia que nem se conhece direito. Minha decisão na época estava certa. Você não passa de um inútil completo. Melissa. Logo você vai ver que a pessoa que você desprezou vai se tornar inacessível pra você. Escutaram ele, né? Você é inacessível. Vinícius, você enganou uns velhinhos e já tá se achando um mestre, é? Ai, não adianta tentar explicar conceitos grandiosos pra quem tem uma mente pequena e limitada. Falar com esse tipo de gente é pura perda de tempo. Senhorita Lima, você criou um milagre na Urânia. Voltando à Riviera, acredito que logo se tornará uma lenda nos negócios da cidade. Senhorita Lima, se a sua nova empresa precisar de gente, me considere.
Mesmo que seja para ser o seu motorista, eu topo na hora. Nem diga motorista, aceitaria ser segurança, desde que seja na empresa da senhorita Lima. É isso. Eu já vejo que a nossa Riviera logo terá uma nova empresa. Pode apostar. O investimento dessa vez certamente será da senhorita Lima. Certo. Pedro, o que prometeu ao Sr. Pereira, você tem que cumprir. Porque sem ele, a gente nem teria essa criança. E para ela nascer com segurança, ainda precisaremos da ajuda dele. Fique tranquila. Como ousaria ofender ele? Ele me disse, terei 3 filhos. Ainda preciso dele para os outros 2. Na hora, tem que fazer a sua parte, hein? Sem problemas. E com a ajuda dele, não 1 ou nem 2, mas até um time de futebol eu posso dar. Ótimo, ótimo. Acredito no seu potencial. Fala sério. O que a senhora Pinto estava pensando? Um homem tão bom como o Sr. Pereira, ela quis se divorciar. Se não tivesse se divorciado, o Grupo Pinto teria conseguido investimento. Pois é. Na hora, a família Pinto realmente teria decolado. Senhor Nunes, já pode anunciar. Eu e os acionistas analisamos em conjunto a situação de cada um. Achamos que o Grupo Pinto, a senhorita Lima e a farmacêutica Luz têm grande potencial. Acabou. Acabou. Como pagar mais de 40 milhões? Mais de 40 milhões. Minha família nunca mais vai se reerguer. Ô, Vinícius, fala alguma coisa. Você gosta mesmo é de se gabar, né? Dizia que a senhora Santos conseguiria 500 milhões de investimento. E ainda apostou com eles. Eu acho que você é um louco. É isso mesmo que eu acho que você é. Querida, como secretário da CEO, o mais importante é manter a calma. O resto ainda não saiu. Eu não tô ansioso? Por que você tá? Chega. Para de falar. Obrigada, Sr. Nunes. Com um investimento de 100 milhões, o Grupo Pinto, sob minha liderança, vai alcançar novos patamares. Olha, Melissa, eu disse que você conseguiria, viu? Olha só, eu tava certo, né? Pessoal, não se precipitem. Ainda não terminei. Olha, Sr. Nunes, anunciar não importa mais. Todos aqui já sabem do resultado. Então, Sr. Silva, qual é o resultado? São 300 milhões no total. 100 milhões para a senhorita Lima, 100 milhões para a família Pinto e 100 milhões para a farmacêutica Luz. Balança a cabeça. O que isso significa? Primeiro, quero corrigir. Após uma longa conferência, o Conselho aprovou, por unanimidade, aumentar o investimento para 500 milhões. Peraí, aumentar para 500 milhões? E os outros 200 milhões? Vão ficar para quem? Precisa perguntar? Com certeza é para a senhorita Lima. O desenvolvimento dela é bem promissor. A Sol com certeza não perderia essa chance. Errado. Vou investir 500 milhões em uma empresa só. Uma? Uma entre 3? A escolha óbvia é a Lívia. Eu não preciso de tanto capital. Eu só quero abrir uma empresa de cosméticos. Mas 100 milhões no início já é muito. A farmacêutica Luz não absorve tanto capital. Ei, Sr. Nunes, não enrole, por favor. Anuncie logo. Após nossa deliberação, a empresa escolhida é a Farmacêutica Santos. O Grupo Santos? Não, não pode ser. Isso é sério? Eu tô ouvindo coisas ou o Sr. Nunes disse que vai investir no Grupo Santos? Também eu vi que é para o Grupo Santos. O que está acontecendo? Perdi uma chance à toa. Sr. Nunes, por que investir no Grupo Santos? Não faz sentido. Não foi para a senhorita Lima e nem para o próspero Grupo Pinto ou Farmacêutica Luz, mas para o Grupo Santos em declínio. É mesmo? Querida, hora do discurso de agradecimento. Discurso de agradecimento. Obrigada, Sr. Nunes, por me dar essa oportunidade. E
Agradeço à Câmara de Comércio Sol pela confiança em nós. Com certeza vou usar esses 500 milhões para tirar o Grupo Santos da crise. Ótimo. Senhorita Santos, amanhã eu mesmo levo o contrato ao Grupo Santos para discussão e assinatura. Por favor, prepare-se. Certo. Amanhã aguardarei na empresa a honrosa visita do senhor. Muito bem. Sente-se. Pessoal, o evento de captação de hoje foi um sucesso. Agradeço novamente sua presença apesar da agenda. Se houver alguma decepção, deixemos para o ano que vem em busca de colaboração. Mais de 40 milhões, hein? Conseguimos sem levantar um dedo. Não disse que o seu pai combinou com o Sr. Nunes que minha família Pinto receberia 100 milhões? Como isso aconteceu? Sr. Nunes, espera um pouco. Tem algo errado? Olha, Sr. Nunes, o meu pai falou com o senhor. Você disse que investiria na família Pinto, por que mudou de ideia? Nossa, mas e o que será que aconteceu? Como assim? Olha, Sr. Silva, cuidado com o que fala. Dizer isso é caluniar a Câmara do Comércio Sol e afeta a reputação de sua família. Além disso, os investimentos exigem aprovação de todos os acionistas, como prometeria pessoalmente a seu pai. Senhor Nunes, eu também não entendo. A crise no Grupo Santos não se resolve com 500 milhões, senhor. Sabe, todas as empresas que eu conheço acabaram suspendendo as parcerias com o Grupo Santos, senhor. Nessa hora, investir lá não é igual a mariposa na chama? Ah, senhorita Lima, quer dizer que estou buscando a destruição? Sei que sua família está atacando eles, mas ainda acredito no potencial deles. Essa decisão foi tomada por todo o conselho. Está definido. Não tem para que discutir mais. E aí, Jéssica? Já terminou a conta? É hora de receber. Ok. Ah, senhor Silva. Senhorita Lima, obrigado pelo grande apoio. Agora podem transferir. 10 milhões? Se a minha família descobrir, não sei quanto tempo vou ficar de castigo. Ô, Estela, eu nem imaginei que você tivesse tal habilidade para fazer o Sr. Nunes aumentar o investimento. E aí? Como foi que conseguiu fazer isso? Olha, as coisas estão ficando esquisitas, Com certeza. hein? Senhorita Lima, não se preocupe como ela conseguiu. Primeiro pague. Como herdeira da família Lima, não vai dar pra trás, né? Nossa, você já tem tanto chifre e ainda se importa com esse dinheiro? Lívia! O que tá falando? O que foi que eu falei? Vai dizer que você não sabe? É, Lívia, pode explicar. Como foi que a Estela conseguiu 500 milhões de investimento? Muito simples, porque ela é bonita e deixa um bando de homens encantados que investem sem pensar nas consequências, não é? Você tá caluniando. Ouvi dizer que você é incrível. Sozinha na Irânia, criou uma empresa de cosméticos em menos de um ano. E ainda por cima, ganhou 8 milhões de euros. O que é de difícil? Foi só uma brincadeira quando eu estava entediada. Agora, voltando à Riviera, eu vou fazer algo grande. Peraí, algo grande? Receio que não será possível. O que quer dizer? O que eu quero dizer? Você não sabe? Ah! Mesmo você usando perfume, você não vai conseguir esconder esse cheiro de imundície. Eu sugiro você ir direto ao hospital. Esses seus grandes sonhos vão virar pesadelos. Olha, eu acho que agora já é. Não tem mais jeito, não. Isso não faz o menor É sentido. você que precisa ir. Ai, meu Deus, você é doido da cabeça, sabia? Aí, Jéssica, pode cobrar. Por favor. É, todos que apostaram, por favor, façam uma fila. Ah, e mantenham a tradição. Um por um. Não vai furar fila. Pagamento aprovado. Senhor Silva, você pode furar. Afinal, essa grande e brilhante ideia foi você que pensou, né? Por favor. Eu vou fazer você pagar em dobro. Ótimo. Eu tô esperando. Quem aí é o próximo? Não demorem, hein? Bora terminar que eu preciso jantar. E aí?
Ex-cunhado, é sua vez. 100 mil, né não? Vinícius, chega. Você gosta tanto de dinheiro, já ganhou 40 milhões e ainda quer 100 mil do César. Aí, mocinha, quem entra no jogo tem que seguir as regras, né? Um homem que dá calote? Como que vai se virar, hein, Riviera? Fala aí. Chega. Já nos separamos, mas você não precisa chutar quem tá caído. Ah, ex-mulher. Você tá muito errada. Não vê que meu Vinícius tá ganhando dinheiro pro leite do bebê? Vocês vão querer dar calote até nisso. Isso já é demais, não é? É isso aí. É isso aí. Melissa, esse dinheiro tem que ser ele que banca. Senhor Silva, garantiu a Melissa que o investimento estava garantido. E no fim, me fala, o que ela vai fazer? Se ao menos você não tivesse tanta certeza, eu não teria apostado. Então os 100 mil, você que vai ter que pagar. Quer dizer que agora a culpa é minha. Moleque, quando eu e a Melissa tivermos nos casado, você vai ver como eu vou te ensinar. Tá? Eu vou pagar então. Por favor. Ei. Valeu. Todos recebidos. No total são 48 milhões e 200 mil. Meu investimento necessário era de 100 milhões. Ele já tem metade. Senhora Pinto, se não me engano, o Grupo Pinto precisava de 100 milhões de investimento, não é? Nossa, se você não tivesse se divorciado do Vinícius, agora mesmo você teria 50 milhões. Agora mesmo você teria 50 milhões. Mesmo se ele tiver dinheiro agora, não muda o fato que ainda é um lixo. Dinheiro ganho por sorte não dura. Quem garante que ele vai ter essa sorte de novo? Melissa! Eu estava me perguntando... Melissa, olha, o Sr. Nunes e a esposa dele. Tá tudo bem. Melissa, ele investiu em nós por ver potencial na família Pinto. Que tal pedir ao Sr. Nunes? Talvez em particular, e por sua causa, talvez ele ainda invista. Hã? O César tem razão. Vale a pena tentar mais uma vez. Senão, com a retirada de investimentos, nossa família não dura 3 meses. Senhor Nunes. Senhor Nunes. Senhora Pinto, ainda tem algo a dizer? Senhor Nunes, eu sei que a família Pinto perdeu a licitação dessa vez. Mas eu ouvi dizer que vocês escolhem empresas para investimento privado. Sim, mas esses investimentos são decisão da minha esposa. Senhora, gostaria de reapresentar Senhora nossa... Pinto, eu sei o que você vai dizer. Investimos na família Pinto antes por causa do Sr. Pereira. Agora que se divorciou dele, retirar o investimento era inevitável. O quê? Sério, mas por causa daquele lixo? Lixo? Senhora Pinto, você acha que foi você sozinha que salvou a situação e desenvolveu o seu grupo até esse ponto? Eu não queria, mas eu preciso te dizer. Sem o Sr. Pereira, não existiria o hoje do Pedro e nem o meu. Sem ele, o Grupo Pinto não estaria aqui. Por que a família Pinto conseguiu virar o jogo? Porque os seus problemas e obstáculos sempre se resolviam rápido. Você pensou nisso? Você nunca pensou. E você não sabe o que você perdeu. Pedro, vamos. Claro que pela sua habilidade excepcional. Que conversa mais sem sentido. O homem que eu descartei como lixo conhece o Sr. Nunes, um homem tão incrível. Desde que o Vinícius entrou para a família Pinto, tudo o que fizemos foi bem sucedido. Quase sem problemas. Melissa, você conseguiu o investimento. Eu sempre soube. A minha filha pode tudo.
Uma pequena empresa insignificante em apenas 3 anos se tornou o conhecido Grupo Pinto. Será que realmente foi o Vinícius protegendo o grupo? Ah, não se preocupa. Talvez amanhã as coisas mudem um pouco. Eu pensava que só ele me confortava, mas no dia seguinte, realmente houve mudanças. Eu sempre achei que era sorte minha. Agora eu vejo que não foi coincidência. É bem provável que foi o Vinícius abrindo o caminho por trás. Que tipo de homem eu abandonei? Querida, hoje é dia de você recuperar a sua posição de CEO. Você tá pronta? Pronta. Vamos. Que foi? Aí, querida, pode ir primeiro. Eu preciso ir no banheiro. Te encontro lá em cima, tá? Tá. Uhum. Stella, já são 9 horas. Cadê o Sr. Nunes? E o contrato? Ele com certeza virá. Talvez esteja preso no trânsito. É mesmo? Para de inventar desculpa para ganhar tempo. O tempo de todos é valioso. A empresa tem muitos assuntos para resolver. Não temos tempo para perder com este investimento inexistente. Pois é. Mesmo que tente atrasar, quanto pode ganhar? De qualquer jeito, hoje de manhã, o conselho vai tomar uma grande decisão. Acha que isso tem algum sentido? Presidente, fale logo. Esse investimento da Sol, para mim, realmente é uma piada. Está bem? Vamos votar. Esperar mais não adianta nada. O Bento fez um bom trabalho interino nesses 15 dias. Os assuntos da empresa estão bem organizados. Presidente, é hora de decidir. Stella, não seja teimosa. Olha só, nós chegamos a esse ponto. Você deve desistir. Peça desculpas ao presidente. Talvez... Me dê mais 10 minutos. Se o Sr. Nunes não chegar, aceito qualquer punição. Já disse que atrasar não adianta. O que você espera? Espera por um milagre? Stella, já que você disse que conseguiu o investimento da Sol, então você deve ter o contato do Sr. Nunes. Se tivesse o contato dele, já teria ligado, né? Vou ligar agora mesmo para confirmar. Pessoal, peço desculpas. Senhor Nunes. Senhor Santos, eu sou Pedro Nunes. A pedido da Stella, vim à empresa de vocês para discutir investimento e assinar o contrato. Desculpe a interrupção. Espero não causar inconveniente. Ah, fica tranquilo. Aguardávamos a sua visita, como terra seca que espera a chuva. Senhor Nunes, se dignar a vir ao nosso Grupo Santos. Eu, Fabrício, mal posso conter a alegria em recebê-lo. Senhora Santos, eu sinto muito. Na entrada do Grupo Santos, eu tive um pequeno problema. Por isso, atrasei alguns minutos. Por favor, compreenda. Tá bem. Sr. Nunes, veio na hora certa. Por favor, sente-se. Imagino que a senhora Santos já tenha falado com todos. Vim hoje para discutir investimento com o Grupo Santos. Quem é o responsável pelo Grupo Santos? Nós podemos começar? Senhor Nunes, sou o CEO interino do Grupo Santos. Pode discutir o contrato comigo. Você é o CEO do Grupo Santos? Sim, sou o Bento. Sou o CEO interino do Grupo Santos. Parece que o Grupo Santos não tem interesse em colaborar conosco. Se for assim, não há necessidade de discutir o investimento. Retiro a oferta. Senhor Nunes.
Por favor, não fique bravo. Mas esse contrato eu discuto pessoalmente. Aí então assino. Não precisa. Esse investimento eu só ia fazer por causa da senhora Santos e planejava investir no Grupo Santos. Mas agora vejo que a gestão do Grupo Santos está meio bagunçada. Este investimento vou ter que reconsiderar. Senhor Nunes, em que não atendemos suas expectativas? Por favor, nos explique. Com certeza a nossa família lhe dará uma satisfação. Foi um erro de organização. A Estela era originalmente CEO do Grupo Santos. Foi suspensa temporariamente por um equívoco, mas já que ela conseguiu conquistar o reconhecimento da Sol e do senhor também, eu restauro a sua posição agora mesmo. Ótimo. Estela, agora pode se sentar aqui. Presidente, antes de confirmar restaurar sua posição, é contra as regras. Como é? Você quer discutir regras comigo? O senhor Nunes já está aqui. O que mais precisa ser confirmado? Estela prometeu 500 milhões de investimento. Todos em Riviera sabem que o investimento da Sol esse ano é de 300 milhões. E daí? A escala de investimento da nossa Câmara é limitada por você? Mas... Sem mas. Eu vim ao Grupo Santos com 500 milhões. Esse assunto não se discute mais. Agora anuncio que Estela retorna à posição de CEO. E Bento fica suspenso como CEO interino. Aguarde nova designação. Senhor Nunes, pode falar primeiro. A Câmara de Comércio Sol investe 500 milhões. Quais são as condições? Eu acho que, antes de discutir, eu tenho uma questão pessoal para perguntar. Eu não sei se você pode satisfazer a minha curiosidade. Pode falar. O senhor Pereira e você já se casaram, certo? Então, o senhor Pereira também é parte do Grupo Santos. Qual posição o senhor Pereira ocupa agora no Grupo Santos? Isso... Que posição ele teria? É só um genro encostado na nossa família. Fica à toa o dia todo, é um lixo. Vive às nossas custas e não faz nada. Você chama o senhor Pereira de lixo? Não é que não saiba nada. Só sabe montar uma barraca debaixo de um viaduto e enganar velhinhos. Mas hoje, os trouxas que caem nisso são poucos. Eu sou o trouxa que você menciona. Sem esse charlatão, eu não teria um filho. Mas que ignorante. Senhor Nunes, me fale quais são suas condições. Pelo que sabemos, sua farmacêutica tem um investimento de 1,8 bilhões. Atualmente, o valor de mercado é no máximo 2 bilhões. A Câmara de Comércio só investe 500 milhões, o que seria 20% das ações. Então o senhor quer que sua Câmara fique com 20%? Não. A gente quer 15%. Mesmo 20% já seria uma vantagem para a nossa família. Mas o senhor Nunes reduziu voluntariamente. Parece que a Sol tem muita sinceridade e está nos dando uma moral. Aí, Pedro. Isso aí foi sacanagem, né não? Vinícius, será que você pirou? Esse aqui é o senhor Nunes da Câmara de Comércio Sol. É, tô sabendo. Você é o Pedro, né? Você... Vinícius, fala direito. Esse é o senhor Nunes. Respeito, por favor. Senhor Pereira, eu estava me perguntando por que o senhor não participou desta reunião. Senhor Pereira? O senhor... Senhor Nunes, você não está enganado? Ele é só um genro encostado na nossa família. Não é ninguém importante. O senhor não precisa tratar ele com reverência, né? O motivo principal da Sol investir no Grupo Santos se deve muito ao senhor Pereira.
Saibam que sem ele, eu não estaria aqui. Mas ele não é acionista do Grupo Santos, nenhum funcionário se considera. Não tem direito de participar dessa reunião. Acho que já falei bem claro, não é? Senhor Santos, será que o senhor Pereira pode ficar na reunião? Vinícius, pode sentar. Mas e aí, Bento? Arruma um lugar aí. Por que eu te arrumaria lugar? Quero sentar do lado da Estela. É motivo suficiente? Você sabe que lugar é esse? Com você achando que pode sentar aqui? E que lugar é esse aqui? Tem prego nessa cadeira aqui? Vai furar minha traseira? Esse lugar é para os executivos do grupo. Sou o presidente interino do grupo. Hoje, o contrato de investimento com a Câmara de Comércio Sol é muito importante. Como eu arrumo lugar para você, um Zé Ninguém? Você tá viajando. Assinar o contrato de investimento com a Câmara de Comércio Sol é mesmo importante. Mas você estar aqui ou não, não faz diferença. Sabe por quê? Porque você não é mais presidente do grupo. Aí, Pedro. Com certeza você não se importa se um presidente interino que vai ser removido participa dessa reunião, não é? Claro que não. Se a família Santos mandar um presidente interino que vai ser trocado logo para negociar o contrato, vamos achar que a família Santos não tem sinceridade. Bento, escute. Dê o lugar para o Vinícius. Já que você não é mais o presidente interino do grupo, um contrato tão importante, envolvendo segredos de alto escalão, uma pessoa irrelevante como você não deveria ficar ouvindo, né? Pode sair. Por favor, pode sair. Eu sou o herdeiro do Grupo Santos, ex-presidente interino. Você, Vinícius, não é nada. Como ousa me expulsar? Você é um mantido que vive às custas da Estela e fica se achando por aqui. Quem você pensa que é para me tirar daqui? Vinícius, o que você está tentando fazer? Parece que alguns na família Santos não sabem se comportar. Isso me deixa preocupado com essa cooperação. Bento, saia agora! Bento, melhor você se retirar. Vai, não fique aqui atrapalhando a assinatura do contrato. Agindo assim, você vai prejudicar o Grupo Santos. Você realmente não é mais o presidente do grupo, nem o diretor. É justo que você se retire. Por que tá todo mundo de pé? Podem se sentar. Esse Vinícius realmente não se comporta. Não tem noção. Sendo o mais novo, ainda se sentou primeiro. Senhor Pereira, pelo que entendi, o senhor tem dúvidas sobre nossa participação acionária. É isso? Acho que você tá sendo bem ganancioso. Vinícius, não fale assim. O senhor Nunes já reduziu voluntariamente a participação. A gente devia ficar satisfeito. Na minha opinião, é para seguir o que o senhor Nunes disse. A Câmara de Comércio Sol fica com 15% das ações. É bem razoável. Razoável? Eu não acho isso razoável. Não faça confusão. Isso pode afetar o futuro do Grupo Santos. Se não deve ser dito, não fale. Aí, querida, confia no Grupo Santos. Confia em você. Eu acho que a farmacêutica do Grupo Santos vai se desenvolver logo e virar a maior farmacêutica de Riviera. Que também é a maior dos 6 estados do Sul. Que também é a maior dos 6 estados do Sul. Vinícius, tem que ser realista na vida. Pés no chão. Sonhos fora da realidade não devem ser trazidos para a reunião da empresa. É isso, melhor você calar a boca. Agora a Estela é a presidente da empresa. Sobre o contrato, por que você se intromete? Cale a boca. Nos negócios, acho que o senhor Pereira tem razão. Senhor Pereira, dê uma olhada. Esse é o nosso contrato de parceria.
O que o senhor achar que não está justo, pode falar à vontade. Podemos ajustar. Eu não vou ler esse contrato. Eu nem entenderia. Eu vou deixar esse assunto pra Estela dar uma olhadinha, tá bom? Senhor Nunes, então vou dar uma olhada. Senhora Santos, pode ler à vontade. Se achar alguma parte injusta, podemos discutir. Vamos tentar fechar o contrato hoje de manhã. Bom, senhor Nunes, examinei cuidadosamente cada cláusula. Este contrato mostra claramente a sincera intenção da Sol. Se a gente cumprir esse contrato, dá pra dizer que a família Santos sairá ganhando bastante. Presidente, acionistas, esse contrato tá perfeito. Podemos assiná-lo. Senhor Nunes, agradeço à Câmara de Comércio Sol pela confiança e agradeço ao senhor Imagina. pelas grandes concessões. Em nome de todos os acionistas do Grupo Santos, agradeço a Sol e ao senhor Nunes. Você é muito gentil. Nos negócios, todos têm que ganhar para uma parceria duradoura. Se a senhora Santos e o senhor Santos não tiverem mais dúvidas, então vamos fechar esse acordo. Espera aí. Aí, Pedro. Você não tá esquecendo de nada, não? Senhor Nunes. Hã? Na hora de assinar o contrato, tem que ter um pouco mais de visão, viu? Sim. Isso. Sobre a participação acionária, isso precisa ser ajustado. Parece que você não tá tão esquecido assim. Você disse que não entende de negócios, né? O assunto do contrato não precisa comentar. Desculpe, senhora Santos. Sobre a participação acionária, eu não considerei bem. Subestimei o potencial do Grupo Santos. Então, acho que, mantendo as outras condições, a participação da nossa Câmara de Comércio Sol pode ser ajustada para 10%. 10%? Tem certeza disso? Senhor Nunes, o senhor não tá brincando mesmo? Sim, fica em 10%. Senhora Santos, o que acha? Pedro. Sua visão ainda é curta demais. Vinícius, como você fala com o senhor Nunes? Você que fica o dia todo sem fazer nada, só vive de mulher, um mantido. Dizer que o presidente da Sol tem visão curta? Você sabe o que é visão? Ora, você é mesmo uma piada. Já reduzimos a participação para 10%. Como o senhor Pereira ainda não está satisfeito? Senhor Pereira, quanto o senhor acha que a Sol deveria ter? %. O quê? O quê? Só 1%? Não fala besteira. Ei, Vinícius, você não é acionista e nem tem cargo na empresa. Com que direito você discute o contrato com o senhor Nunes? Se o senhor Nunes ficar ofendido, Vinícius arca com a responsabilidade? Vinícius, brincadeira tem limite. Mesmo que o senhor Nunes seja compreensivo e não leve a mal, não pode ficar agindo assim. Aquele tal de Pereira, você poder participar da reunião já foi uma exceção. Saiba o seu lugar e não fique falando besteira. É isso. Se você estragar o investimento, você assume a culpa? Pois é, isso mesmo. Pode falar assim. Pensando. Tudo bem. Vamos seguir com o que o senhor Pereira disse. A Sol fica com 1%. Eu não A empresa acredito vai que ele ficar aceitou. com 1%. Acho bem razoável. Senhor senhor Nunes. Nunes, não precisa falar. Eu já pensei sobre isso. Mas o senhor Nunes aceitou e ainda disse que é razoável. O famoso senhor Nunes da Sol é tão acessível e compreensivo assim. O senhor Nunes é muito sábio. Acredito que ele nunca vai se arrepender da decisão de hoje. A partir de agora, o senhor Nunes irá levar a Sol, apoiado pela Farmacêutica Santos. Vamos atingir um novo patamar. Senhor Nunes, então vou assinar. Sim, assine. Querida, o Pedro é muito direto.
Você precisa se dedicar a fazer a empresa crescer e ficar mais forte. Tentar se tornar a maior farmacêutica dos 6 estados do sul. E só assim, vamos corresponder ao esforço que o Pedro fez hoje. Ele é quem chamam de vagabundo, encostado, inútil. Suas palavras sempre deixam todos de cabelo em pé. Mas ele sempre consegue fazer o que parecia impossível. Ele é impressionante. Querida, não precisa me olhar com tanta admiração. Eu sei que eu sou excelente e um baita negociador. Mas Pedro viu mesmo o potencial do Grupo Santos. Essa é a visão dele. Vinícius, quem é você, afinal? Quem eu sou? Ué, eu sou seu marido. Que pergunta bobinha. É verdade. Não importa quem ele seja, nem se é rico ou pobre, ele sempre será meu marido. Pra vida toda.